Tem gente que confunde elegância com arrogância. Acha que falar difícil é sinal de inteligência e que dinheiro pode comprar respeito, mas a vida adora virar a mesa quando menos se espera. E foi exatamente isso que aconteceu naquele jantar chique, onde um milionário, acostumado a ser aplaudido, tentou humilhar alguém e saiu humilhado sem que ninguém precisasse levantar a voz. Ela era só uma garçonete, pelo menos aos olhos dele. Rosto sereno, roupa simples, postura firme. Mas por trás daquele boa noite, havia algo que ele jamais imaginou enfrentar. Sabedoria popular, coragem e uma fluência em francês que desmontou todo o orgulho embutido no paletó de grife. Uma única frase, dita com elegância e firmeza, calou a mesa inteira. Porque quando a verdade vem do coração, ela não precisa de plateia. Essa não é só uma história de revanche, é uma história de reconhecimento. De como uma mulher aparentemente invisível se transformou, com uma única resposta, em espelho para todos os que já foram subestimados. Se você já se sentiu ignorado, diminuído ou desacreditado, fique até o final, porque essa história não só emociona, ela ensina. Era um desses jantares onde o preço do prato é mais importante que o sabor. O salão estava cheio de empresários, políticos, influenciadores, todos disputando atenção entre brindes e selfies. No centro da mesa mais disputada estava Heitor Brandão, herdeiro de uma construtora bilionária, famoso por seu ego inflado e suas frases infelizes. E foi ali, entre taças caras e risadas forçadas, que ele soltou a pergunta que daria início a tudo. "Você sabe ao menos o nome do vinho que está servindo?" Disse em voz alta, olhando para a garçonete como quem olha para o chão. O grupo ao redor riu com gosto, mas ela não. Marina, discreta e serena, apenas ajeitou a garrafa na bandeja, encarou o milionário nos olhos e respondeu com pronúncia impecável: "Chateau Petrus 2014, Santé, monsieur." E saiu andando, sem olhar para trás. O salão, que antes era barulhento, mergulhou num silêncio constrangedor. Heitor ficou com a taça suspensa no ar, sem saber se brindava, se ria ou se pedia desculpas. A frase que ele soltou para diminuir alguém voltou como um tapa de luva, só que em francês. Marina não precisou elevar o tom, nem lançar ironias. A força estava na dignidade silenciosa, no domínio da língua, no controle da situação. Era uma frase emocionante, não pelo que dizia, mas pelo que revelava. Ela sabia quem era. Ele, nem tanto. A partir dali, ninguém mais conseguiu tratar Marina como só uma funcionária. Havia algo na postura dela que desafiava o script social da elite à mesa. A testemunha simples, que servia pratos sem chamar atenção, agora era o centro de um momento que ninguém esqueceria. E Heitor, que sempre foi o protagonista das noites, sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Pela primeira vez, não era o nome dele que dominava a sala. Era o dela. Heitor não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Nos dias seguintes, abriu o Instagram do restaurante, procurou o nome dela nos comentários, tentou até pedir discretamente informações para o gerente. Mas Marina parecia um mistério, nada de redes sociais, nenhum rastro. Isso o incomodava profundamente. Como podia alguém tão marcante desaparecer assim? O milionário, acostumado a ter tudo, agora queria algo que não podia simplesmente comprar. Começou a voltar ao restaurante com frequência, mas desta vez sozinho, sem convidados, sem arrogância. Observava à distância, esperando reencontrá-la. Quando Marina aparecia, ele ficava sem saber se a cumprimentava ou apenas a admirava. Era como se, pela primeira vez, estivesse sendo confrontado por algo maior do que o próprio ego. A verdade no coração de uma mulher que não fazia questão de agradar ninguém, só de ser ela mesma. Na terceira visita, Heitor criou coragem. Chegou com um livro pequeno embrulhado num papel simples, Le Petit Prince, em francês. Esperou o final do expediente e, ao vê-la saindo pela porta dos fundos, a abordou com cautela. "Eu li esse livro quando era criança.
Não entendi nada. Mas agora, depois do que você disse, reli um trecho e pensei em você. Era a primeira vez que ele falava algo sem tentar impressionar. Só queria se aproximar. Marina arqueou a sobrancelha, surpresa. Não esperava gentileza, muito menos sensibilidade. Pegou o livro, agradeceu e disse apenas: "O aviador também aprendeu com o silêncio, monsieur." E seguiu seu caminho com os passos calmos de quem não tem pressa em entregar confiança. Heitor ficou parado, segurando o vazio, mas com uma coisa diferente dentro de si, o início de uma curiosidade genuína. Pela primeira vez, talvez, um gesto seu não era sobre ele. Heitor começou a frequentar o restaurante sem fazer alarde. Sentava em mesas mais discretas, pedia pratos simples e, às vezes, nem comia. Ficava só observando Marina de longe, tentando entender como uma mulher tão serena conseguia deixá-lo tão inquieto. Não tentava puxar conversa, nem forçava encontros. Aprendeu, aos poucos, que algumas presenças valem mais do que 1000 palavras e que respeito começa no silêncio. Marina notava, percebia os olhares, os gestos contidos, o esforço quase tímido de quem nunca teve que esperar por nada. Ela seguia focada nos estudos, nos turnos puxados, na vida real, mas algo nela começou a se mover. Talvez fosse o fato de que ele estava ali, insistindo sem invadir. Ou talvez fosse a vontade de acreditar que até os arrogantes podem aprender. O que importava era que, enfim, estavam aprendendo a caminhar no mesmo compasso. Numa noite de chuva, Marina terminou o expediente exausta. Ao sair pela lateral do restaurante, deu de cara com Heitor segurando 2 cafés em copos térmicos. Trouxe com leite, como da última vez. Ela hesitou, mas aceitou. Sentaram-se num banco próximo, debaixo de uma marquise. Conversaram sobre livros, sobre infância, sobre coisas que não costumavam contar a ninguém. Era um diálogo simples, mas cheio de pequenas verdades. Foi ali que Marina falou da avó, da vida no interior, dos turnos dobrados para pagar a faculdade. E Heitor, pela primeira vez, não tentou consolar, nem minimizar. Apenas ouviu. A emoção no tribunal da vida real vinha de escutar sem julgar. Marina viu que, por trás do homem engravatado, havia alguém tropeçando para ser melhor. E ele entendeu que conquistar não é vencer. É estar disposto a aprender com quem a gente menos esperava. Depois daquela noite, Heitor começou a mudar pequenas coisas. Trocou o carro de luxo por transporte comum em alguns dias, só para entender como era viver sem vidros escuros e bancos de couro. Passou a estudar francês de verdade, não com professores particulares, mas com vídeos gratuitos e livros de sebo. Pela primeira vez, o herdeiro da mansão começou a construir algo que não foi herdado: consciência. Enquanto isso, Marina observava. Sabia reconhecer esforço de longe. Já tinha visto gente rica simular humildade só para conquistar, mas havia algo diferente em Heitor. Ele não exibia o que fazia, apenas fazia. Lia devagar, anotava frases em cadernos e até começou a frequentar saraus e clubes de leitura. Era ali, nos detalhes, que Marina enxergava o que realmente importava. A superação sem diploma vinha de quem tinha coragem de desaprender para aprender de novo. Durante uma semana, Heitor sumiu. Nenhuma visita ao restaurante, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Marina sentiu falta. Não por dependência, mas pela ausência de alguém que vinha se tornando presença constante. Foi então que encontrou um bilhete dentro de um livro que ele havia deixado para ela dias antes. Quero aprender a viver no seu mundo. Não com pressa, mas com verdade. E aquele silêncio ganhou voz. Ela entendeu que, às vezes, crescer exige distância. Heitor não estava fugindo. Estava se reconstruindo. E enquanto os barulhentos tentavam impressionar com flores e frases prontas, ele escolhia o caminho mais difícil. O do tempo, da escuta, da coragem silenciosa. Marina, que havia aprendido a se proteger de promessas fáceis, percebeu que ali talvez nascesse algo raro, alguém disposto a aprender mais do que ensinar. Na semana seguinte,
Marina encontrou um envelope simples no balcão de seu armário no restaurante. Sem nome de marca, sem fitas douradas, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, 2 ingressos para um recital de piano no Teatro Municipal e um bilhete. Não é para te impressionar, é para compartilhar o que eu também estou aprendendo a ouvir. Era um gesto delicado, despretensioso, sem ostentação. Ela pensou em recusar. Já havia visto muitos homens com dinheiro tentarem comprar sentimento com luxo, mas algo naquele convite era diferente. Era quase um pedido de permissão. E Marina sabia, quando alguém abre mão do próprio palco para sentar ao seu lado na plateia, talvez esteja mesmo aprendendo a ouvir. Aceitou. Não pelo teatro, mas pela tentativa honesta de se conectar sem precisar brilhar sozinho. O recital foi simples e bonito. Heitor chegou na hora certa, com uma camisa azul passada com cuidado e um sorriso contido. Marina estava serena, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Não era clima de conquista, tampouco de romance imediato. Era só 2 mundos, dividindo o mesmo silêncio, ouvindo notas que falavam o que as palavras ainda não conseguiam dizer. Depois do concerto, caminharam até uma padaria 24 horas e dividiram um pão na chapa e um chocolate quente. Sem juras, sem planos mirabolantes. Apenas conversas sobre infância, livros, saudade. Heitor entendeu que o amor que nasce de verdade não tem script pronto. Ele se revela no cotidiano. E Marina sentia que talvez, pela primeira vez, estivesse diante de alguém que não queria encantá-la, só queria ficar. Alguns dias depois, Heitor a convidou para jantar em seu apartamento. Disse que ele mesmo prepararia tudo. Marina aceitou com certa desconfiança, imaginando uma noite cheia de exageros e pretensões. Mas ao chegar, encontrou a mesa posta com guardanapos de papel, um risoto que mais parecia sopa e um anfitrião com camiseta comum e avental torto. Pela primeira vez, ele parecia normal. Jantaram entre risos e pequenos desastres culinários. E foi ali, entre panelas e travessas improvisadas, que Marina viu algo raro. Verdade. Nenhum luxo, nenhum script. Apenas um homem tentando ser gente. E isso a tocou, porque ela já havia conhecido muitos que queriam impressionar, mas poucos que se permitiam errar. Naquele erro despretensioso, nasceu mais confiança do que em qualquer jantar perfeito. Heitor começou a mudar por dentro, e isso logo transpareceu por fora. Deixou de lado reuniões vazias, reduziu compromissos herdados da empresa do pai e começou a dedicar tempo a si mesmo. Reabriu o velho piano da casa, onde não tocava desde os 14 anos, e voltou a estudar francês. Desta vez com anotações próprias, vídeos de pronúncia e dicionários rabiscados. Ele queria entender, não só repetir. Marina notava, sem pressa, sem expectativa. Observava o ritmo dele e comparava com o que já tinha visto em outros. Mas ali havia diferença. Não era tentativa de conquista, era construção. E isso fazia sentido, porque mudança verdadeira não pede aplauso, pede constância. A cada novo gesto, Heitor deixava de ser o homem que ela conheceu naquela noite e se tornava alguém que ela talvez pudesse confiar. Numa noite chuvosa, Marina saiu do trabalho mais cedo. O metrô estava parado, os ônibus atrasados. Em vez de esperar, pegou outro caminho e, sem pensar muito, foi até o prédio de Heitor. O porteiro já a reconhecia. Subiu em silêncio, coração acelerado. Quando a porta se abriu, ele estava de moletom, livro no colo e uma xícara de chá na mão. Surpreso, sorriu como quem reencontra algo que não sabia que estava esperando. Marina entrou, tirou o casaco e se sentou no chão da sala, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Conversaram um pouco. Ele ofereceu chá. Ela aceitou. E foi nesse reencontro sem roteiro que entenderam. Não era preciso evento, convite formal ou frase de impacto. A conexão estava ali, nas pausas, nos olhares, no fato de que, mesmo em silêncio, ambos sabiam. Aquilo já era um recomeço.
Heitor foi até a pequena adega que havia montado recentemente. Escolheu uma garrafa simples, sem rótulo importado, sem pretensão. Serviu 2 taças e voltou para a sala. Marina ergueu a dela com aquele mesmo olhar firme da primeira noite, só que agora mais doce. Ele sorriu e disse: "Desta vez eu sei o nome do vinho." E ela respondeu sem ironia: "Mas não é isso que importa." Eles brindaram. Não pela bebida, não pela ocasião, mas pelo que tinham construído, com tropeços, pausas e presença. Foi um brinde discreto, íntimo, um gesto de quem já entendeu que certas conexões não precisam de pompa, só de verdade. E naquele momento, entre 2 goles simples, 2 mundos tão diferentes encontraram algo raro, um ponto de encontro que não precisava provar mais nada para ninguém. Naquela mesma noite, sentados no chão da sala, Marina contou que havia recebido uma proposta de estágio numa pequena editora de livros traduzidos. O salário era modesto, mas o coração dela vibrava com a chance. Heitor, em silêncio, ouviu com brilho nos olhos. Depois confessou. Pensava em abrir uma livraria café, um lugar onde as pessoas pudessem conversar sem precisar parecer importantes. Não eram planos grandiosos, eram reais. Sonhos com cheiro de café, barulho de página virando e silêncio de gente que se escuta. Marina sentiu que ali podia existir um tipo de parceria que não sufoca. Cada um com seu caminho, mas com a mesma direção. Heitor, por sua vez, entendeu que compartilhar um sonho não é só contar, é torcer pelo do outro também. E ali, entre livros e planos, a vida parecia finalmente fazer sentido. Heitor caminhou até o piano no canto da sala. Sentou-se, respirou fundo e começou a tocar. As mãos hesitavam. Algumas notas saíam erradas, mas ele não parou. Marina, encostada na porta da varanda, observava em silêncio. Não era a melodia que a emocionava, era o gesto. Era o homem que um dia tentou diminuí-la com arrogância, agora ali, se expondo, errando, aprendendo, sem pressa. Quando terminou, virou-se para ela e disse: "Não foi perfeito." E Marina respondeu com um sorriso pequeno: "Ainda bem." Sentou-se ao lado dele e colocou a mão sobre a dele. Naquele instante, não existia perdão formal, nem desculpa decorada. Existia presença. E presença, quando sincera, cura mais do que qualquer justificativa. Porque às vezes a maior lição de vida é saber tocar alguém mesmo desafinando. Nos dias seguintes, nada mudou drasticamente, e talvez isso tenha sido o mais bonito. Marina seguia sua rotina, seus estudos, seus turnos. Heitor seguia descobrindo como se encaixar num mundo onde status não valia nada. Não havia promessas, juras nem rótulos, mas havia cuidado, escuta e presença. Era um sentimento que não gritava, mas permanecia. Marina sabia reconhecer amor que tenta comprar espaço. Já tinha vivido isso antes, mas com o Heitor era diferente. Ele não oferecia presentes caros, oferecia livros rabiscados, cafés do jeito certo, bilhetes com frases que ele errava, mas tentava. E ali, na simplicidade das tentativas, ela entendeu. O amor verdadeiro não impressiona, ele se constrói, devagar, tropeçando, mas com verdade no coração. Eles não viviam um conto de fadas. Não havia trilha sonora perfeita, nem finais mirabolantes, mas havia algo mais raro, vontade de permanecer, com erros, ajustes e descobertas. Marina não esperava um herói. Só alguém que caminhasse ao lado, respeitasse o ritmo e compreendesse o silêncio. E Heitor, enfim, entendia que o amor não é uma vitória, é uma construção diária. Às vezes, dividiam uma leitura no sofá. Outras, apenas olhavam a cidade pela varanda em silêncio. Não buscavam perfeição, buscavam presença. E ali, entre livros empilhados, pratos simples e músicas tocadas com hesitação, descobriram algo que muita gente rica nunca encontrará. A paz de um amor que não precisa provar nada para ninguém. Só continuar sendo escolha, todos os dias. E você? Já parou para pensar quantas vezes julgou alguém pela aparência, pelo cargo,
ou pela forma de falar. Às vezes, a maior inteligência está no silêncio, a maior força na vulnerabilidade. E a frase mais poderosa não sai da boca de quem tem mais, mas de quem tem mais verdade no coração. Essa história é para quem acredita que o amor não se compra, se constrói, que humildade não é fraqueza, que todo mundo, mesmo com tropeços, merece ser visto por quem realmente é e não pelo que tem. E se isso tocou o seu coração, te convido a fazer parte do nosso canal. Se inscreva agora, ative o sininho e deixe seu like. Se acredita que o mundo precisa de mais histórias assim, de coragem, superação e humanidade. E comenta aqui embaixo, qual frase dessa história você levaria para a sua vida? Vamos conversar nos comentários.